Hoje eu estou aqui, sejam bem-vindos para esclarecer aquela grande dúvida. Será que eu tenho obesidade ou será que eu tenho lipedema? Vamos tentar descobrir e eu vou fazer vocês aprenderem a identificar, dentro da realidade de vocês, de cada um, qual é a provável hipótese diagnóstica. A gente está aqui para falar sobre as diferenças e muitas vezes tem semelhanças também, vocês vão entender bem, para começar a pensar, opa, será que eu tenho essa condição ou essa? Visto que eu quero que vocês tenham certeza, é que as duas são consideradas hoje patologias e que apesar de lipedema não ter cura, diferente da obesidade, olha a primeira diferença, as duas condições são passíveis de tratamento. Então, vamos aprender sobre a patologia e informar para não complicar. Então, a partir de agora, quem gosta do conteúdo já compartilha, já dá um like. Quem quer saber mais ou quem acha que tem alguma amiga que se interessa pelo assunto, envia para ela também, para que a gente consiga promover mais saúde através de educação e informação. E vamos ao que interessa. Os principais aspectos que diferem a obesidade do lipedema. O lipedema acontece, na grande maioria das vezes, na população feminina, mas também pode acontecer nos homens, tá? Com muito menos frequência, diferente da obesidade. A obesidade acomete tanto homens quanto mulheres. Mas vamos ao que interessa. Primeiro grande aspecto para vocês entenderem e perceberem. Será que eu tenho lipedema? É que o aspecto da gordura é diferente. Olha só, na obesidade nós temos um acúmulo de gordura proporcional no corpo todo. Apesar de ter formatos diferentes de corpos, nós temos um acúmulo difuso. Tanto pode ser periférico, nos braços, nas pernas, no abdômen, como pode ser central, aquela gordura visceral, que é mais no abdômen, mas ela acontece de forma homogênea, de forma simétrica, que também é no lipedema, mas vocês vão perceber a diferença. No entanto, ela é proporcional. O paciente é todo gordinho, os braços fortinhos, as pernas também, o abdômen também começa, a bochechinha. A gente percebe que isso vai acontecendo gradativamente e é simétrico. Proporcional, melhor dizendo. Mas no lipedema isso não acontece. O lipedema é um acúmulo de gordura desproporcional ao aspecto do paciente, onde as queixas também são desproporcionais ao aspecto do paciente. Então, além de ter uma gordura mais localizada, e aí existe uma classificação que difere entre elas, mas não vamos nos ater aqui sobre isso, o lipedema traz esse acúmulo diferente da obesidade, com um acúmulo em regiões específicas e desproporcionais à região do paciente, ao corpo todo do paciente. Então, é uma gordura com aspecto mais sensível. Por quê? Porque é uma gordura que nós percebemos uma atividade inflamatória maior. Então, pode ter um aspecto de celulite, com traves de fibrose, com uma sensibilidade tão grande que o paciente chega a ficar dolorido. Existe uma sensibilidade nessa gordura que na obesidade não tem. Quer ver outro aspecto que também difere e é muito importante vocês perceberem? Os hematomas são muito frequentes no lipedema, por ser uma gordura mais inflamada, por estar associada em grande parte a varizes, a insuficiência venosa também, a muita retenção hídrica. O paciente tem uma sobrecarga vascular e uma fragilidade capilar. Essa fragilidade capilar é diferente da obesidade. E as pacientes chegam muitas vezes com queixas de hematomas frequentes. Então, além de ser uma gordura mais sensível, dolorosa palpação, coloca uma roupa, fica marcada, a gente odeia isso, eu odeio ficar marcada, mas o meu lipedema não tem jeito, a gente vai ter que conviver um pouco com essa condição, comer um pouquinho mais, você vai ver que vai reter mais líquido, e aí a gente percebe que vira e mexe aparece um hematoma, que pode ser inclusive espontaneamente. Se encostou, se bateu, isso acontece com uma frequência até maior. Dependendo do tipo de atividade física, que a gente pode fazer uma aula sobre isso, adoro, mas dependendo do tipo de atividade física, a gente pode ter uma sobrecarga maior, uma atividade inflamatória maior, e mais inchaço e mais dor. Então é importante também saber qual é o tipo de exercício que eu vou conduzir esse paciente. Mas, quando nós temos uma gordura desproporcional associada a uma sensibilidade maior, uma fragilidade capilar, hematomas frequentes
e desproporcional. Às vezes o paciente está, inclusive, com o peso adequado, mas tem esse acúmulo de gordura. A gente pensa no lipedema. E outro detalhe importante, no lipedema, a gente percebe que existe um start, que pode ser período menstrual, pode ser no período de amamentação, no estresse, ou mesmo na gestação. Às vezes, na menopausa, acontece uma mudança hormonal e a mulher percebe um acúmulo de gordura que nunca aconteceu. E quando a gente vai olhar, existe um caráter familiar. Então, dá uma olhada no corpo, no aspecto da família, que você pode encontrar alguém que tem as mesmas queixas, as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos perfis de corpo. Às vezes isso não acontece na obesidade, mas pode acontecer também. Então, o que a gente considera sempre as principais queixas e independente de dieta, aí vai eu falo que é um dos pontos principais para diferenciarmos. É que quando nós instituímos o tratamento da obesidade, do lipedema, quando o paciente tem lipedema e está sobrepeso, nós percebemos que na obesidade a gente tem uma perda proporcional de gordura. E no lipedema isso não acontece. Os pacientes perdem peso, mas aquela gordura inflamada, que incomoda, que é sensível, ela não consegue ser eliminada da mesma forma. Então, quando o paciente chega ao peso adequado, percebe que aquela gordura continua ali, incomodando, doendo, inflamada, com aspecto de celulite, às vezes na perna, no quadril, na coxa. A gente precisa tratar. E o tratamento não é só o tratamento da obesidade. Então, existe a necessidade de uma equipe multidisciplinar envolvida no tratamento tanto da obesidade quanto no tratamento do lipedema, com uma questão especial em relação ao lipedema. É que é necessário que a gente faça um acompanhamento e um suporte maior depois da perda de peso, porque o paciente ainda vai ter aquele lipedema para ser tratado. E por isso a reabilitação é necessária, a manutenção dessa condição de tratamento em relação a hábitos, a mudança do estilo de vida, e em último caso, é necessária às vezes a cirurgia, o envolvimento da cirurgia para o tratamento dessa gordura. Mas nunca na crise, nunca no período inflamatório. Então o tratamento depende muito da condição que o paciente se encontra. Mas agora eu acho que já deu para você reconhecer, se você tem algum sinal desse, que essa gordura faz pensar em lipedema. E na dúvida, não pensem duas vezes. Procure um cirurgião vascular, faça um check-up vascular e faça esses questionamentos. Doutor, será que eu tenho lipedema? Porque nós precisamos que o paciente se envolva no tratamento. E nada melhor do que conhecer a condição para conseguir, em conjunto com toda essa equipe multidisciplinar, ter o melhor tratamento. E a partir daí você vai conviver com essa condição de uma forma muito benéfica, sem grandes estigmas, com qualidade de vida, com menos atividade inflamatória e pode ter certeza que você vai ainda compartilhar com muitos a sua experiência para que as pessoas também se cuidem e saibam conduzir bem uma vida com lipedema. Então, se gostou, já compartilha com todo mundo, se inscreve aí no canal, que eu vou colocando mais conteúdos para vocês na sequência. E me acompanha no Instagram, que eu também tô lá no Instagram.